Bom, e agora fazendo o papel aqui do meu duplo papel, fazendo o meu duplo papel, convidaria então a senhora doutora Carolina de Albuquerque, muito que nos honra com a sua presença, ainda que, infelizmente, à distância, para proferir a sua alocução. Eu julgo que está, só não está com som. Pronto. Ótimo. Tem apresentação, senhora professora? Apresentação de PowerPoint. Ah, sim. Deixa eu só me... Não. Bom, então, inicialmente, eu gostaria de agradecer grandemente essa experiência de poder partilhar conhecimento e as experiências com professores do gabarito da professora Dulce, da professora Alexandra, entre outros, né? E dos meus colegas, né? Marcel, e agora na expectativa da fala do professor Celso. Isso me deixa extremamente feliz. Então, eu agradeço muitíssimo por poder dialogar com vocês. A minha fala, dentro dessa perspectiva de participação, ela vai tentar buscar demonstrar uma dificuldade, na verdade. Se várias pessoas estão mostrando aí como se faz ou como podemos ampliar, talvez ter um pouco de percepção de uma realidade tão específica como populações dentro da Amazônia Legal, talvez dê conta, em primeiro lugar, do tamanho da dificuldade da gente efetivar uma participação para além dos muros da universidade, para além do ambiente urbano, dentro desse espaço que, inclusive, a professora Sara diz que são esses últimos refúgios de biodiversidade, sociobiodiversidade do planeta, para talvez a gente começar a construir soluções. E por que eu digo isso? Porque eu estudo a Amazônia, eu moro na Amazônia, eu dou aula para alunos que moram na Amazônia. Então, dentro dessa perspectiva, eu percebo que talvez essas vozes precisem ser ouvidas e a gente precisa de ajuda para que, com tudo isso, a gente possa buscar, eventualmente, se não soluções, mas caminhos a serem trilhados. Eu acho que eu prefiro isso, inclusive. Eu vou compartilhar minha apresentação. Eu vou falar um pouco sobre justiça participativa, litigância estratégica, em desmatamento e em assentamento de reforma agrária na Amazônia brasileira. Primeiro, o Marcel também trabalhou dentro dessa perspectiva, né? A gente está falando dessa Amazônia brasileira, dessa Amazônia legal, que é maior do que 50% do território nacional, então importante economicamente, estrategicamente, todos nós sabemos, e em disputa. E aqui a gente tem um pequeno mapa desses assentamentos de reforma agrária. Esses assentamentos de reforma agrária, na verdade, eles estão vinculados a um programa de ocupação dessa área, né? Dessa busca por se ocupar e por se fixar soberania sobre esse território pelos governos brasileiros, principalmente os militares. E a gente consegue enxergar de uma forma muito interessante como esse arco de desmatamento, que vai acontecer em relação à pecuária e etc., também se estende de forma forte o desmatamento em assentamento de reforma agrária, tanto lá desde o Pará, passando pelo Planalto Central, Mato Grosso e Rondônia de uma forma muito significativa, sendo que todos esses pontinhos vermelhos, nesses pontinhos vermelhos, né, a gente tem assentamentos de reforma agrária, todos esses com mais de 75% da sua área desmatada. Isso significa que há uma ilegalidade preemente, que teoricamente nessa área, tirando exceções, a gente teria que ter dentro dessas áreas 80% de reserva legal, portanto, de área ou não desmatada, ou pelo menos dentro de projetos de reflorestamento. Aqui é o estado de Rondônia. Vejam, o estado de Rondônia ele é caracterizado por uma ocupação
por projeto de assentamento, tanto que a gente consegue enxergar dentro do mapa, dentro dessas pequenas estruturas vermelhas, principalmente onde está mais clarinho, a gente tem praticamente várias linhas. É como se essa ocupação e esse desmatamento se dessem como se fosse uma espinha de peixe. Então, eu abro uma estrada e depois eu abro várias linhas nessa estrada e faço a distribuição de terra para esses assentados. Essa situação desse mapa, essa taxa PRODES de gerenciamento de desmatamento, é o que levou, então, lá em 2012, a gente já tem um tempo disso, tá? Que o Ministério Público ele impetrasse 7 ações civis públicas contra o INCRA, que é o nosso Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para que ele realizasse, então, uma ação para que houvesse uma vinculação desses assentamentos à legalidade, estritamente. Então, áreas de proteção permanente, encostas de morro, margens de rios e etc., que fossem efetivamente protegidos e eventualmente reflorestados, e as reservas legais, principalmente, que são 80% dessas áreas que deveriam estar protegidas, né? O Ministério Público, então, ele faz o que a gente vai denominar de litigância estratégica. Ele se organiza, ele diz que se organiza no seu site e impetra 7 ações civis públicas em 7 estados aí da Amazônia Legal, todos pedindo para que o INCRA viabilize essa regularização ambiental desses assentamentos, tá? Em 2013, a gente tem a assinatura de um termo de compromisso com o INCRA, em que o INCRA diz: farei tudo isso dentro de uma perspectiva de aplicação seletiva do direito, então eu ganho prazos, né? Nós temos uma discussão muito interessante, principalmente aqui no Brasil, esses termos de ajustamento de conduta, às vezes eles protelam a efetividade de uma ação ambiental, até porque são dados prazos para que algo que já deveria ter sido feito, porque é ilegal, possa ser feito a posteriori. Então, eu tenho um procedimento administrativo que se arrasta até 2020, né? Que é o processo de acompanhamento desse termo de compromisso, para ver o que vai acontecer dentro desses assentamentos. Nossa, mas a gente não está conversando sobre participação? E é exatamente aí que nós começamos a entender que dentro desses assentamentos moram pessoas. Existem assentados dentro dos assentamentos, né? Então, a gente precisa começar a entender e a buscar as subjetividades desses grupos, porque, do contrário, nós, perdendo essa dimensão, nós não sabemos como resolver esses problemas. Esses problemas não são objetivos, esses problemas contam com subjetividades importantes. Vejam, a gente tem aqui, então, alguns levantamentos numéricos, né? A quantidade de assentamentos, a gente vai para 764 assentamentos em Rondônia, logo na entrada dessa ação, que contavam com quase de 75% a 100% de área desmatada. Na verdade, a grande questão é que se em determinados períodos eu conseguir diminuir os índices de desmatamento fora dos assentamentos, por que eu não consigo fazer isso dentro? Por que os assentamentos continuam desmatando tanto, né? E mais que isso, por que a gente consegue ver de uma forma muito clara que anos antes da própria criação do assentamento a gente tem um desmatamento tão grande, no sentido em que parece haver, e há alguns relatos que isso acontece, que áreas são destinadas a assentamentos. Então, na verdade, eu não tenho nenhuma formalidade em relação a essa área, mas as pessoas são direcionadas a desmatar aquela determinada para que ela seja dada como antropizada, para posteriormente eu criar um assentamento em cima de uma área desmatada. É como se houvesse uma preparação para que o assentamento pudesse ser criado eventualmente. Tá? Qual é o nosso principal problema em relação a essa litigância estratégica? Que o Ministério Público não combinou com o Judiciário. E como a gente tem essa estrutura federativa, cada estado praticamente diz uma coisa sobre essas ações civis públicas. Então, eu tenho liminares indeferidas, termos de compromisso homologados,
Temos, inclusive, ações julgadas improcedentes no estado de Roraima. A gente tem uma questão muito interessante aí em relação a esse estado. Então, a gente tem, primeiro, um judiciário que não é nenhuma... A questão não é... Uma primeira questão é, primeiro, não ter segurança jurídica. Uma segunda questão é um judiciário que não é fortemente protetivo dentro dessas situações ambientais, né? Então, eu firmo esse termo de compromisso, o INCRA diz, vou ajudar esses assentamentos, vou listar esses assentamentos, vamos criar metas, vamos dar incentivos para que esses assentamentos fiquem adequados à normatização ambiental. Ótimo, o Ministério Público iria trabalhar com isso. Em razão dessa situação, fomos visitar esses assentamentos, né? Visitamos assentamentos, visitamos escolas dentro de assentamentos, visitamos estruturas, programas de aquisição de alimentos, rios assoreados, áreas de cultivo, assentamentos com reserva legal, outros sem. Então, a variedade do que acontece em cada assentamento é algo interessantíssimo. E conversando com todas essas pessoas, né, com grupos, né, de pessoas estatisticamente selecionadas, a gente percebeu que os assentados, eles trabalham em seus lotes. Eles vão para Rondônia, muitos nos anos 80, né, dentro desses programas, né, de deslocamento do governo, que eles chegam nesses lotes posteriormente. A gente vê também que a escolaridade desses grupos, primeiro, parece uma metralhadora para as pessoas um pouco mais velhas, mas que com os programas instituídos pelos governos, que há uma certa regularidade no acesso à educação. Então, que essas crianças e adolescentes estão conseguindo ter acesso a uma educação para o bem ou para o mal. Mas o que a gente foi fazer, na verdade, é que isso dá para a gente conversar sobre várias coisas, mas uma das coisas que a gente perguntou, na verdade, foi: vocês conhecem essas ações civis públicas que o Ministério Público impetrou? Vocês conhecem, vocês sabem que existe um termo de compromisso assinado pelo INCRA com o Ministério Público que visa adequar a questão aqui desse assentamento? E a gente tem praticamente 100% de respostas: não conhecemos essas ações civis públicas, não conhecemos esses termos de compromisso. Uma outra dúvida era: vocês conhecem a legislação ambiental? Né? Ou seja, essas violações ambientais, elas decorrem em razão de um desconhecimento? Eles vão dizer: conhecemos pouco. Mas quando a gente fazia a seguinte pergunta: você sabe o que é reserva legal? Eles respondiam: isso tendente a 100%, tá, pessoal? Sabemos o que é reserva legal. Vocês sabem onde é a reserva legal do seu assentamento? Sabemos. Ela está protegida ou não? Também sabiam. Vocês sabem o que é a área de proteção permanente? Sabemos. Vocês sabem quais são as áreas, as APPs do seu assentamento? Sabemos também. Elas estão protegidas ou não? Sabiam-se sim e sabiam-se não. Vejam, isso levou a gente a perceber, em primeiro lugar, que as questões do direito ambiental não estão tão distantes de todas essas pessoas. O direito ambiental permeia a vida delas. Elas sabem que existe, sim, uma intencionalidade em proteção da legislação. E, em vários casos, elas têm uma percepção, é uma outra abordagem que nós fizemos, elas têm uma percepção muito positiva do meio ambiente. O meio ambiente, quando a gente pega as estruturas de Salvé, por exemplo, num ambiente que é um lugar para se viver, eles entendem o meio ambiente protegido, um meio ambiente adequado como a sua casa. Qual seria talvez o problema? Ao lado disso, uma percepção de que aquele espaço de meio ambiente, que é a minha casa, o meu lote, o meu sítio, o meu assentamento, é meu. Não se entende o meio ambiente como algo partilhado. Isso é extremamente interessante, mas isso também, pelo menos é a minha leitura, é mais um viés
de um individualismo exacerbado, de uma proteção à propriedade de forma irrestrita, né, que se propala de uma forma muito forte, né, aqui no Brasil, pelo menos. E a gente pôde verificar que a gente tem alguns elementos nas falas desses assentados. Quando nós conversamos com eles dizem, olha, o Estado não tem Estado, existe uma ausência estatal, né? E eu tenho muita dificuldade em sozinho cumprir a legislação ambiental, porque eu preciso sobreviver. Então, eu selecionei aqui algumas frases, né? Porque a nossa conclusão é, não há participação alguma. Ninguém pediu oitiva de nenhum assentado dentro desses processos, nem durante o cumprimento do termo de compromisso. Mas esses assentados na verdade, são os assentados que têm que cumprir, no final das contas, o termo de compromisso. O INCRA pode ajudar a criar mecanismos, fazer levantamentos, mandar o pessoal técnico até lá, viabilizar recurso financeiro, mas, no final das contas, quem mora lá é o assentado, a pessoa. Né? E eu separei aqui algumas falas para a gente conseguir pensar sobre essa questão, né, da participação. Né? Então, houve falas no seguinte sentido. Todo mundo conhece, mas não cumpre, pois não consegue. Não se pode esperar que um pai de família, com os filhos com fome ou precisando de material escolar, não tasse ou venda madeira. Ele sabe que não pode, mas fazendeiro passa e fala em pagar uma quantia e ele vende. Todo mundo tem renda de fora. Todo mundo vende para ter renda de fora, para não ser só aquilo que ele produz dentro da área que ele poderia produzir. O INCRA não tem controle sobre o assentamento, que é o órgão estatal, para tanto. Desmatar mais para poder produzir mais é considerado um problema. Tá? E a gente precisa produzir mais para a gente poder ficar aqui. Os nossos filhos não querem mais ficar aqui. Não precisamos de polícia. A polícia... uma das questões que nós fizemos dentro desse levantamento, né, foi muito interessante. A primeira pergunta era... Qual é a segurança aqui do assentamento? Em todos os assentamentos, desde os mais próximos a centros urbanos até os mais longínquos, que tivemos que pegar balsa e tivemos muitas dificuldades para conseguir chegar até eles. A gente sempre perguntou, como é a segurança aqui? Era complicado, mas agora é boa. E a polícia vem? Ela, não, segurança aqui é a gente que faz. Então, existe uma ausência do Estado e uma organização totalmente não oficial sobre os rumos de como esses grupos se organizam, como eles conversam com o INCRA. E eles vão até o INCRA pontualmente vai até eles, mas a gente não tem transparência sobre tudo isso. A gente não tem perguntas sobre quais seriam, na verdade, as necessidades desses grupos para que fosse possível uma ampliação dessa proteção ambiental dentro desses assentamentos. Isso não tem melhorado. Nós temos o fim, na verdade, do termo de compromisso, que acabou sendo prorrogado. Tivemos uma questão ambiental aí no último governo que dificultou um pouco a organização dessas ações pelos institutos, né, como o INCRA, né, pelos institutos federais, IBAMA, etc. Então, nós temos, na verdade, um problema que se acumula, que várias ações são feitas, que não se escutam essas populações, que na verdade, parece que é tudo paliativo, sabe? Tudo fica paliativo. Nós temos relatórios do Tribunal de Contas da União de 2008, que já dava conta da problemática. O Ministério Público entra com ação em 2012. Depois nós temos uma ação civil pública que visa falar sobre essas questões, né, em relação a algumas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA, e essa ação se arrasta por mais de década, para posteriormente se decidir que por uma certa proteção dos assentados, o que não é um problema em si, mas é um elemento que dificulta a proteção ambiental. Então, nós temos uma
falta de diálogo, nós não conseguimos. E tudo que se faz de cima para baixo não tem conseguido chegar efetivamente lá embaixo. Portanto, a gente percebe que há uma incapacidade de a legislação sozinha resolver esses problemas sociais e políticas que estão consolidados, né? Que precisamos de ações estratégicas para ampliar a efetividade da norma ambiental, que precisamos de presença e precisamos de debate com o Estado, né? Veja, não há dúvidas importantes sobre quais são as legislações que devem ser aplicadas, né? O Ministério Público faz isso, mas mesmo o Ministério Público, veja, nas ações, eu não trouxe esse gráfico para cá, mas nós vemos a menção, quando nós fazemos uma análise de termos utilizados dentro das ações, eles falam o tempo todo em assentamento. Os assentados não aparecem dentro dessas ações. Essas pessoas que deveriam estar participando de todo esse movimento, né, de proteção ambiental, essas pessoas não aparecem em nenhum momento. Né? Então, apesar de eu ter aí a mídia envolvida, pedidos milionários dentro dessas ações civis públicas, é fato que eu acho que, por falta de participação também, talvez esse não seja o único motivo, nós sabemos muito bem como a questão ambiental é complicada aqui na Amazônia, mas nós temos esse viés importante a ser enfrentado, que é a participação, que é haver justiça participativa ambiental. A questão de uma magistratura não homogênea, a questão dos institutos federais atuarem de uma forma muito tradicional, se eu posso dizer assim, mas sem mudanças sistêmicas efetivas nas políticas públicas efetivas para os projetos de assentamento, a morosidade e uma certa manipulação da legislação ambiental. No final das contas, os termos de compromisso e os TACs aqui acabam tendo uma função de promessa de que tudo vai dar certo para o futuro, mas também eles têm tido uma função de protelar essas obrigações, não apenas no que tange as questões dos assentamentos, mas no que tange a várias outras problemáticas ambientais que temos aqui no Brasil. Eu tenho visto cada vez mais que essas questões ambientais, elas aparecem, elas são judicializadas, isso foi muito bem descrito pelo professor Marcel na sua fala. Então, nós temos, sim, instrumentos jurídicos para que alterações possam acontecer, mas nós ainda não conseguimos acertar de forma a trazer efetividade para tudo isso. E de que forma trazer as pessoas para esse debate tão importante que é a proteção ambiental na Amazônia. Eu acho que é isso. A minha fala conversa muito, pelo menos eu aqui no ambiente universitário, dentro da Amazônia Legal, eu tento fazer isso com os meus alunos. Estamos tentando começar algumas ações participativas aqui dentro da universidade. Então, quando a professora Dulce diz desses espaços, estamos tentando fazer isso aqui dentro, estamos tentando fazer isso em parceria com comunidades indígenas, estamos começando a criar um diálogo aqui de dentro da Amazônia, e sugestões e ajuda e ideias são extremamente bem-vindas para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carolina Albuquerque, pela sua apresentação. Foi um revisitar do tema da floresta. Nós já percorremos aqui diferentes temas ambientais, foi clima, foram incêndios, foram os municípios, e foi aqui, neste painel agora, a questão do papel do ensino superior e do ensino em geral em Portugal e, novamente, aquilo que cada cidadão pode fazer, no caso da doutora Carolina, nos assentamentos. Eu aproveitava este momento para perguntar se há alguma questão que queiram colocar, aproveitando que as oradoras estão aqui presentes para
fazerem algum comentário, alguma observação ou colocarem alguma questão antes de passarmos à sessão seguinte. Portanto, temos uma questão vinda do Dr. Celso Maranda Oliveira, por favor. Parabéns, então, às professoras, a professora Carolina. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do termo de ajustamento firmado em 2012, salvo engano, essas 7 ações aí, aqui a professora Carolina disse que não houve a participação, o envolvimento das pessoas, e demonstrou que realmente, dentro de uma técnica científica, estranha esse dado na situação. O Ministério Público foi também questionado, eventualmente, o Poder Judiciário, em relação, já que era um processo judicial, sobre o não envolvimento diretamente, talvez mais indiretamente, afetados em relação aos termos desse termo. Se calhar devemos só... Ouviu bem, doutora Carolina? Ouvi. Pronto, então em casa também devem ter ouvido bem. Sim, eu penso que sim. Bom, sobre a questão de se o Ministério Público e a magistratura foram indagados sobre essa questão. Foram. Eu tive a oportunidade de conversar com o magistrado do caso daqui do estado de Rondônia, mas foi uma conversa muito rápida e, na verdade, o magistrado me disse que o que havia sido feito estava nos autos, para eu compulsar os autos, basicamente, né? Ele não estava muito animado para conversar comigo como pesquisadora, eu imagino, mas foi muito prestativo, disse que eu poderia compulsar os autos, que tudo que foi feito estava lá. O Ministério Público, eu, na verdade, tive que falar com o representante, que era quem cuidava desse processo administrativo, mas ele não trabalhava na Amazônia Legal. Então, eu fui para Minas Gerais, agora eu não lembro se era Uberaba ou Uberlândia, para conversar com ele, e ele disse que realmente eles não tinham pensado ou trabalhado com essas demandas no estado de Rondônia, que no estado do Pará existia um promotor que havia feito alguns levantamentos, mas que em Rondônia que realmente isso não tinha acontecido. Inclusive, uma outra fala muito interessante foi que ele me disse, eu sei, ele me disse, eu sei qual é a pergunta que você vai me fazer. Eu disse, nossa, mas eu não sei que pergunta eu vou te fazer, assim, rapidamente. Ele me disse, você vai me perguntar o que nós vamos fazer se nada disso der certo, né? E era uma das minhas perguntas, efetivamente, mas era uma pergunta para a qual ele estava preparado. Porque é lógico que também todas essas ferramentas são novidades para o Ministério Público também, né? Esse formato de se pensar e de agir, né? Se você for pensar, é o próprio Estado contra o Estado, é o Ministério Público que é Estado, processando o INCRA, que é Estado, para que se organizem ações de proteção ambiental. Então, eu conversei com eles efetivamente, e no estado do Pará houve uma aproximação, mas em Rondônia, de forma específica, não houve essa aproximação com os assentados. Muito obrigada pela resposta à questão, doutora Carolina, penso que ficou esclarecido. Há mais alguma questão que queiram aproveitar e dirigir à mesa neste momento? Se não houver nenhuma questão, tenho uma dúvida que gostava de colocar aqui a título quase provocatório à doutora Dulce Lopes, que nos apresentou aqui a importância de, nos diferentes níveis de ensino, tanto pré-universitário como universitário, incorporar as questões ambientais e de participação, e deu exemplos de como isso já começa gradualmente a acontecer, e eu, fazendo advogada do diabo, pergunto, se nós quiséssemos fazer alguma alteração por via, imaginemos, legislativa, no sentido de obrigar a que nos diferentes níveis de ensino se incorporassem questões ambientais, para além do ambiente, que outros valores é que poderiam ser considerados como ensino obrigatório
nos vários níveis de ensino, porque o ambiente é muito importante, é fundamental e enfim, quem sou eu para dizer que não, mas não haverá outros valores também importantes que pudessem ser incluídos como elementos obrigatórios no ensino, elementos transversais, pudessem ser incorporados nos planos de estudos do ensino universitário e pré-universitário? Sim, isso é uma questão provocatória, mas muito interessante. O ambiente, todos percebemos que, e a participação também é aqui um elemento que acaba por viabilizar ou ser um instrumento mais operativo de outros valores. Eu diria que claramente, nada disto é muito claro, não é? A pergunta não é fácil. Mas talvez nós usualmente ficamos na participação, ficamos na cidadania, não é? Que na verdade, de certa forma, também já são, como estava a dizer, instrumentos, formas de operacionalizar valores, não é? Eu diria, se estivermos mesmo a falar numa dimensão dos valores, eu diria talvez os da humanidade e da solidariedade, talvez. Acho que se liga bem às questões da humanidade, ligado mais naturalmente às ideias de liberdade, às ideias de autonomia, mas também às ideias de responsabilidade, não é? A ideia da humanidade como fundamentando a vida em sociedade, e cada vez mais o necessário que é a ideia de solidariedade, que é difícil de definir, tal como a primeira, mas que também cada vez mais tem aqui dimensões que não são só a fraternidade, que já não são a caridade, que é um bocadinho mais do que isto, é um pouco aceitarmos que certas posições individuais possam ser prejudicadas em benefício de outros ou do bem comum. Isto vai para além da humanidade, é aqui um esforço ainda mais complexo e difícil de conseguir, de alguma abnegação, de alguma, e é isso que é, digamos, eu acho que é o cruzamento destes dois valores, destas duas ideias de força, que podem fazer progredir a matéria ambiental e podem fazer progredir algum tipo de medidas em matéria climática, é focar nestas duas dimensões. Obrigada pela resposta. A pergunta tinha água na boca, água no bico, perdão, porque a questão é esta, é que se nós formos propor isso e pedirmos, queremos agora a legislação que torna obrigatório inserir o ambiente como matéria obrigatória nos vários níveis de ensino, vamos dizer, mas porque o ambiente, há tantas outras coisas mais importantes e portanto seria interessante ter aqui um catálogo para dizer, olha, questões de solidariedade, questões de ambiente, eventualmente, não sei, direitos do consumidor, eventualmente sim, alguma já literacia. como um mecanismo, sim, pensava que estavas a falar mais aos valores fundamentais. Sim, mas os valores subjacentes e depois temáticas muito concretas. A literacia fazia muito sentido, sim. Mesmo a questão do cruzamento do ambiente com direitos do consumidor, porque há uma tensão que não parece evidente, mas é uma tensão muito grande entre ambos e é preciso arranjar formas de os reconciliar de alguma maneira. Sim, podemos trabalhar nisso, já sabes. Fazer uma proposta, muito bem. Sim, doutor Sá. Então, vou fazer uma pergunta. Eu fico bastante sobre isso. Ui. Não tão provocativa, talvez, como a doutora Alexandra. Aproveitando essa evolução que foi apresentada, né, na formação do cidadão até chegar na universidade, e lembrando das imagens passadas de manhã, até certo ponto impactantes em relação ao movimento que se espera em Portugal, movimento chamado climáxico, dinâmico, né? Diante então das imagens que temos e das falas, naquele dia em especial, havia também a participação de jovens não universitários, pré-universitários, né? E uma outra dúvida que eu já estamos discutindo essa questão, né, discutindo no ambiente, de modo transversal, né, no ensino superior e na escola, se por um acaso os participantes desse outro levantamento discutido,
dos participantes daquele momento se eram cursos que já têm cadeiras direto ou indiretamente estão ligadas. Sim, Suzana. Tem o ambiente. Ou não, ou se não fez nada. Sim. Às vezes que eram vários cursos. Eu julgo que sim, mas quanto à primeira questão, a resposta é que não teve envolvimento, ou segundo sabemos, de Não teve envolvimento de pré-universitários. pré-universitários. A Maria João, já que esteve a manifestação. Maria João, temos aqui uma nossa ex-investigadora e agora doutoranda da FCT, que está aqui também connosco a fazer o doutoramento e que esteve presente e que nessa manifestação, não sei se sabe, estamos a falar, que a Maria João pode não ter estado cá nessa hora. Estamos a falar sim, estamos a falar do vídeo que foi produzido pelo certo. IJ, não é? Aquela manifestação em março, havia pessoas que não fossem universitários? Julguei que não, ok. E os cursos a que eles pertenciam, sabemos? do ensino superior, aqueles que Sim, estavam dentro do ensino superior. Seriam várias faculdades ou havia... É. E a antropologia, e depois também há muitas pessoas ligadas às ciências